Certo? Vamos mergulhar fundo nisso. É excelente iniciar mais essa análise detalhada. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante para entender como o rigor científico molda, de um jeito bem estrito, as fronteiras da psicologia clínica aqui no Brasil. A linha que divide a prática profissional reconhecida e as chamadas terapias alternativas é desenhada com uma precisão técnica e legal impressionante. Nosso objetivo central é entender exatamente por que essas regras existem e como elas afetam todo o cenário da saúde mental. Para organizar nossa análise, a estrutura vai seguir um funil bem bacana, do geral para o mais específico. Primeiro, a psicologia como ciência, depois, o que de fato é ciência, em seguida, a legislação psicoterápica brasileira, o papel do psicólogo e, por fim, a questão das terapias alternativas na psicologia. Então, começando pela nossa seção 1, a psicologia como ciência. Vamos dar uma olhada no nascimento dessa disciplina. Olha só, durante séculos, tentar entender a mente e o comportamento humano era algo que ficava puramente no campo do pensamento filosófico ou até de umas práticas bem peculiares, tipo a frenologia, sabe? Aquela ideia de tentar adivinhar a personalidade de alguém só palpando os calombos na cabeça da pessoa. Um negócio louco. Mas o grande divisor de águas mesmo, o momento oficial em que a psicologia deixou o achismo de lado e virou uma ciência independente, aconteceu no ano de 1879. Foi quando Wilhelm Wundt abriu as portas do primeiro laboratório de psicologia experimental, em Leipzig, na Alemanha. Ao fazer isso, ele não abriu apenas uma sala com os equipamentos esquisitos. Ali inaugurou-se literalmente a era moderna da disciplina. Dali para frente, qualquer embasamento passou a vir obrigatoriamente da pesquisa acadêmica empírica. Avançando agora para a seção 2, o que é ciência? Vamos definir o que seria uma ciência madura. A grande pergunta aqui é: o que separa uma ciência sólida, de verdade, daquele senso comum que a gente usa no dia a dia? É fundamental ter essa clareza conceitual antes de analisar qualquer lei. O que é realmente interessante notar aqui é o peso dessa citação do Lakatos, lá de 1970. Ele argumenta que uma ciência madura não fica só funcionando como um espelho que reflete o mundo. Ela age como uma máquina de previsão, antecipando fatos novos. E o contraste que ele faz é genial. A verdadeira ciência tem o que ele chama de poder heurístico, passando bem longe dos processos banais de tentativa e erro. Ou seja, uma ciência real constrói conhecimento com pesquisa sistematizada e não na base do vamos ver no que dá. Só para a gente não ficar perdido nos jargões acadêmicos, vale muito a pena traduzir o termo central desse pensamento. Afinal, o que significa algo heurístico? Basicamente, como a definição esclarece, trata-se de algo que serve para descobrir ou investigar fatos. É um método direcional. Então, quando se exige que a psicologia seja uma ciência, estamos exigindo que ela tenha essa engrenagem interna de investigação contínua, capaz de descobrir verdades de um jeito totalmente metódico. O que nos leva para a seção 3, a legislação psicoterapêutica brasileira, o nosso arcabouço legal. Com essa definição de ciência metodológica muito bem amarrada, é hora de ver como o legado do laboratório do Wundt foi traduzido para as leis que regulam a saúde mental hoje no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia, o CFP, desenhou diretrizes superespecíficas através da Resolução número 10, lá do ano 2000. E os parâmetros são, no mínimo, intrigantes. Por exemplo, talvez seja uma grande surpresa, mas profissionais que não são psicólogos têm sim permissão para realizar psicoterapia no Brasil. A legislação enxerga a psicoterapia como um campo aberto, mas a regra seguinte é categórica. Essas pessoas não podem, de jeito nenhum, usar o título de psicólogo. Esse título é estritamente protegido. A consequência direta disso é que não existem sanções legais por parte do Conselho contra não psicólogos que fazem terapias alternativas, desde que a nomenclatura oficial da profissão não seja usurpada. Entramos na seção 4. O papel do psicólogo. Vamos olhar para as fronteiras da profissão. Se por um lado, o termo psicoterapeuta carrega uma flexibilidade notável, a conversa muda completamente de figura quando falamos de quem tem um registro profissional. Aí as fronteiras se tornam inegociáveis e o rigor científico entra em cena com toda a sua força legal. O texto dessa mesma resolução do CFP, logo no artigo 1º, crava uma obrigatoriedade absoluta. A prática clínica do psicólogo tem que ser constituída por meio de técnicas científicas. Ponto. O que isso significa na prática? Significa que o trabalho no consultório jamais, em hipótese alguma, pode acontecer com base em experiências pessoais ou convicções particulares. A responsabilidade é imensa. A base do tratamento deve sempre vir da pesquisa acadêmica sistematizada. É o compromisso legal da profissão com aquela ciência madura e seu poder de investigação factual que acabamos de discutir. E assim chegamos à seção 5, terapias alternativas na psicologia. O veto a práticas holísticas. Então, o ponto crucial é: como essa necessidade estrita de usar o método científico afeta a presença de práticas conhecidas como holísticas ou complementares.
O Conselho Federal de Psicologia veta de maneira muito explícita a associação da psicologia a essas terapias alternativas, pelo simples fato de não serem reconhecidas como métodos científicos pela comunidade acadêmica, elas ficam fora da caixa de ferramentas permitidas a um psicólogo. Dentre essas modalidades não reconhecidas e vetadas, a gente tem a cromoterapia, o uso de florais de Bach, a terapia de regressão a vidas passadas e a psicologia transpessoal. O Conselho exclui totalmente a possibilidade de usar qualquer uma delas, seja como técnica principal ou mesmo como complemento na terapia. Ao observar essa fronteira clínica de perto, a divisão salta aos olhos. De um lado, a gente encontra os métodos que são amplamente reconhecidos, como a psicanálise, o psicodrama, a gestalt e a abordagem comportamental. Essas práticas carregam aquele rigor e o poder heurístico exigidos, formando o verdadeiro alicerce legal e teórico de quem atua na psicologia. Do outro lado, ficam métodos como a cromoterapia e os florais de Bach, que, embora até tenham seu espaço na sociedade, através de terapeutas independentes, são completamente desconectados e não reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Simplesmente não tem como fazer essa mistura debaixo do guarda-chuva oficial da profissão. Para concluir essa nossa análise de um jeito bacana, fica uma reflexão indispensável. Considerando que a ciência é definida justamente por essa capacidade heurística de descobrir e antecipar fatos novos, à medida que a pesquisa continua a evoluir, como será que essas fronteiras tão estritas da psicologia clínica vão se adaptar a novas descobertas? Será que abordagens que hoje a gente chama de alternativas podem, um dia, conquistar o rigor empírico necessário para cruzar essa barreira legal? É uma dinâmica em constante movimento, onde o peso da prova e o compromisso ético ditam um ritmo. Foi sensacional explorar juntos essas divisões tão importantes para a saúde mental e refletir sobre o futuro dessa área tão vital. Até a próxima!